Olá, bem-vindo, e obrigado por ouvir nossos podcasts. Episódio 1 da série sobre inteligência e comportamento. Título: O que é inteligência? Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em janeiro de 2017 e atualizado em dezembro de 2022. Lido por voz artificial de alta qualidade. Para se tornar mais inteligente, se faz necessário saber o que é realmente inteligência, mesmo que de forma básica. Mas quanto mais conhecer sobre este assunto, mais inteligente poderá ser. Apesar de existirem algumas controvérsias, de alguns defenderem o conceito de uma inteligência única e outros de alguns tipos de inteligências, no geral, dentre outros, ser inteligente é basicamente ter capacidade de aprender, captar, processar, analisar, interpretar, compreender, discernir e julgar informações, dados, situações, cenários, reconhecer padrões. É ter a capacidade de gerar novos conhecimentos, ideias e/ou teorias baseadas no conhecimento adquirido através de estudos, investigações, pesquisas, testes e análises. Ser inteligente é ser capaz de se adaptar a diferentes situações, mecanismos, processos, procedimentos, tecnologias, conceitos, de gerar soluções, resolver problemas que não conhecia, nunca antes encontrados, dentro de uma ou mais atividades, temas. Portanto, ser inteligente é basicamente ser habilidoso mental, sensorial e fisicamente, é saber ler, analisar, avaliar informações, dados, interpretar problemas, cenários, situações e gerar novas ideias e soluções. Ser inteligente, ter relativo grande potencial intelectual é ser criativo, inventivo, saber tomar decisões, ter opinião própria e saber usar seus conhecimentos e habilidades da forma mais eficiente possível. Normalmente, entre outras características, pessoas mais inteligentes são curiosas, têm insaciável fome e sede por conhecimento, dentro de um ou mais temas, assuntos e/ou atividades. As verdadeiramente inteligentes são relativamente mais analíticas, sistemáticas, metódicas, racionais, sensatas, lógicas, imparciais, sagazes, perspicazes, têm relativa facilidade em compreender e aprender quase qualquer coisa quando querem, e têm uma margem de acerto muito maior que a grande maioria em tudo que se propõe a fazer. Neste material e em muitos outros da série sobre inteligência e desenvolvimento de habilidades, não estamos falando de inteligência a nível de gênio, dons especiais, talentos acima do normal, e sim da inteligência que todas as pessoas normais, sem nenhum distúrbio cerebral, desordem, transtorno cognitivo, de aprendizagem, podem ter. Mas infelizmente, a grande maioria não trabalha, molda, devido a não saber, não ser adequadamente direcionada e/ou devido a se escorar em mitos, falsos conceitos e ideias ultrapassadas, principalmente relacionadas à inteligência, dom, talento, a estudo, análise e aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Tenha sempre em mente que, ser inteligente não é saber muito ou tudo de algo, algum tema, assunto e/ou de uma atividade. Ser inteligente é ter facilidade de compreender, aprender, se adaptar, de criar, inventar e de gerar soluções. E ser sábio é saber utilizar a inteligência e conhecimento com sensatez. Não é difícil ser inteligente. Não é fácil, mas também não é tão difícil ser inteligente. Na maioria dos casos depende do querer, começar a trabalhar, se dedicar, investir principalmente tempo. Conhecendo alguns conceitos, processos, procedimentos cerebrais, mentais, sensoriais, emocionais, cognitivos, dentre outros, tudo fica relativamente muito mais fácil em se tratando de se tornar inteligente, ampliar o potencial intelectual, inteligência. Já que está aqui, deve começar lendo e ou ouvindo com atenção alguns de nossos materiais sobre este tema, e da mesma forma, ou seja, com foco, dar continuidade lendo bons artigos e matérias de boas revistas, assistindo bons filmes, principalmente bons documentários e também lendo alguns bons livros sobre inteligência, aprendizado, treinamento, desenvolvimento de habilidades e de outros temas direta e indiretamente ligados a estes. Assim entenderá um pouco sobre como funcionam suas principais ferramentas de captação e processamento, análise de informações, o computador e sensores humanos, ou seja, o cérebro e os sentidos. Com isso terá mais facilidade em programar, reprogramar seu cérebro, criar novos algoritmos mentais ou alterar os já existentes, caso julgue necessário. Em outras palavras, terá mais facilidade em compreender seus softwares, programas, e manipulá-los para corrigir falhas, deficiências, e ampliar ainda mais seu potencial mental e sensorial geral. Potencial intelectual, inteligência, não é absoluta. Pode parecer óbvio para alguns, mas a maioria não percebe que inteligência, como muitas outras coisas, não é absoluta. Na prática, todos sem problemas, deficiências, distúrbios cerebrais, transtorno de aprendizagem que comprometa a cognição, processamento, sensatez e criatividade e inventividade, somos inteligentes. A diferença de uma pessoa para outra está, dentre outros, na quantidade e qualidade dos conhecimentos e das habilidades, mentais, sensoriais e físicas, no nível de maturidade, sensatez, raciocínio lógico e de sabedoria que cada um construiu ao longo de sua vida. Portanto, o potencial intelectual de cada um é relativo à dedicação e diversos outros fatores. Como dito acima, é relativo à quantidade e qualidade das informações em que teve acesso, e que servem de base para sua inteligência, ao nível de maturidade, sensatez e vários outros citados em todo o nosso material que faz parte desta série. A grande maioria pode ter muito mais potencial intelectual do que tem.
A grande maioria pode ser intelectual, emocional, sensorial e fisicamente muito melhor do que é. Para isso, deve começar por conhecer, saber mais sobre cérebro, inteligência, QI, QE, dom, talento, sabedoria, criatividade, e sobre aprendizado e desenvolvimento de habilidades mentais, sensoriais e físicas. Além disso, entre outras coisas, deve evitar se guiar, se escorar em mitos, falsos conceitos, falsas verdades, inverdades, preconceitos e ideias ultrapassadas, principalmente os ligados a ensino, aprendizado, treinamento e a desenvolvimento de habilidades. Deve evitar preguiça, conhecimento superficial, fragmentado, que leva a tirar conclusões erradas. Evite também senso comum, ser Maria vai com as outras. Todos esses são grandes limitadores. Busque ampliar seus conhecimentos e habilidades, seja mais sensato, racional e lógico possível. Procure ter opinião própria tirando suas próprias conclusões, após ter, e analisar informações por vários ângulos e níveis de profundidade sobre algo. De forma sensata, leia, ouça ou assista o máximo que puder, de coisas mais inteligentes, e direta ou indiretamente úteis para você. A inteligência artificial, aí, para ser como a inteligência natural humana ainda precisa evoluir muito, porém a forma que a inteligência artificial aprende é muito similar à nossa, no entanto, ela entre aspas, aprende de maneira mais eficiente que a maioria, como alguns poucos humanos. Ela busca, processa e acumula informações de forma, entre aspas, objetivada, intencional. A maioria dos seres humanos devido à preguiça, falsos conceitos e outros fatores citados quanto ao aprendizado, não faz o mesmo. Absurdamente podemos literalmente aprender com a inteligência artificial. Como disse anteriormente, a maioria de nós, para evoluir de verdade, precisa buscar mais conhecimentos especialmente, os relativamente mais úteis dentro de suas necessidades e ou objetivos. Hoje a internet oferece uma enorme quantidade de conhecimento de grande qualidade no formato de texto, imagem, áudio e de vídeo. Quanto a notícias, reportagens, artigos e documentários, se não conhecer bem o tema, mesmo que a fonte seja altamente confiável, para não sair disseminando mentiras, informações duvidosas, e ou para tirar conclusões mais acertadas, busque mais algumas fontes, especialmente que mostre por outros ângulos e níveis de profundidade. Os mais ingênuos, incultos, certamente com o tempo, se tornarão mais sensatos e saberão distinguir, separar o joio do trigo. É importante ter sempre em mente que, às vezes, até quem sabe muito, é muito inteligente, e claro, veículos de comunicação competentes e renomados também cometem erros. Como quase tudo, nenhum é absolutamente perfeito. Eliminando o máximo possível dos limitadores citados, e ampliando seus conhecimentos, as coisas ficam muito mais fáceis quanto à ampliação de potencial, ser mais inteligente. Para finalizar este episódio, gostaria de mais uma vez agradecer por ouvir nossos materiais. Espero que tenha gostado, que tenha contribuído com seu potencial e feito você ficar pelo menos um pouco ainda mais inteligente e mais sábio. Gostaria também de recomendar, se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série e outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.